Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Essa noite, eu gostaria que você primeiro abrisse a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Diga para a pessoa do seu lado, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Né? Eu sei que nesses dias assim de seca, você vai falar assim, não, mas também tem que regar, né? Tá certo. Mas quem planta, colhe. 1 Reis, capítulo 17. Isso aqui é um momento onde muitas coisas estavam acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus se afastou demais do caminho do Senhor e com isso veio consequências. E uma das consequências que veio da boca do profeta Elias seria um tempo de seca. Então nós vamos caminhar a partir de agora, verso 7. Nesse tempo de seca, nesse tempo de escassez, o profeta que profetizou a escassez, ele também estava no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, naquela terra, que também, então ele estava vivendo a situação da seca. Mas olha o que Deus vai fazendo com ele. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Então, ela ia buscar água e ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, acho que ela parou, voltou, né? Juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Vamos parar um pouquinho aqui. Duas coisas complicadas para aquele momento. Pedir água num lugar que estava com escassez. E pedir comida. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Essa senhora, né? Ela estava com a despensa vazia. Mas vocês precisam entender, de acordo com o que nós vamos estar lendo, ele não era um estranho para ela. O profeta Elias, ele era conhecido naquela época. Ele era reconhecido como um dos maiores profetas daqueles tempos. Então as pessoas conheciam o profeta Elias. Ela sabia com quem estava falando. Continuando aqui. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Irmãos, quem semeia? Quem semeia? Qualquer semente dá fruto. Toda semente dá fruto. Semente ruim, frutos
Hã? Semente boa? Hã? Fruto bom. Tá certo ou não? Vamos lá. O que está acontecendo aqui, irmãos? Diga para o irmão do seu lado, não tenha medo, faça. Uma das grandes dificuldades, não é hoje, sempre, está aqui, está o texto, é de fazer. Irmãos, o profeta era a boca de Deus. Profeta significa boca de Deus. O profeta, boca de Deus, deu uma orientação para a mulher dentro de uma circunstância complicada. Ela já não tinha perspectiva, ela ia fazer uma comidinha, o restante ia esperar a morte, porque não tinha mais nada. Não é assim? Não era essa a perspectiva dela? Foi o que ela disse para o profeta. Poxa, e o profeta pede o que era para o filho e para ela, mas fez para todos lá, né? Deve ter sido assim um pedacinho para você, um pedacinho para você, então, né? Olha, a gente às vezes olha esse texto e fala, não tem noção do quanto que era importante aquele pouco de azeite e o quanto era importante aquela farinha. Eu vou dar uma mescladinha com um pouquinho da minha história aí, que talvez alguns não conheçam, outros já conhecem, já ouvi umas 15 vezes, mas não tem problema, vai para a 16ª. Irmãos, uma coisa mais tola numa casa chama-se chuveiro. Por sinal, é onde mais consome energia da casa, né? Uma coisa, uma tolice. É tão bobo que tem gente que, assim, não se importa nem com a qualidade do chuveiro. Não é uma crítica. Eu só estou dizendo que não se importa. Tem gente que tem aquela duchinha Corona, sabe, daquelas da antiga, que só cai um pouquinho de água. Mas a pessoa não se importa, tá bom, dá para tomar, tá bom. Tem outros que não, tem outros que gostam daquelas panelas, né? Não sei, alguém tem ainda aquele Lorenzetti de ferro? De metal? Hein? Museu. Mas é bom, não é? Rapaz, aquilo esquenta, arranca o couro, né? Então, hoje tem chuveiro com um turbo, né? Você liga o chuveiro, parece que liga uma bombinha lá dentro e dá aquele jato de água gostoso, delicioso, né? Então, mas assim, é uma coisa que as pessoas não dão muito valor, acho eu, né? Não dão muito valor. Mas teve uma época na minha vida que eu descobri o valor do chuveiro. Quando eu passei 1 ano morando num lugar sem chuveiro. Em Campinas, 5 graus de manhã, você imagina a água como é que estava. O inverno de Campinas. 5 graus de manhã e é só aquela bica d'água. Tinha que levantar às 5 da manhã, né? 5 da manhã, 5 graus, abre aí dá aquela corrida dentro do banheiro, né? Corre parado. Não adianta nada, na hora que liga, aquele negócio queima, né? E foi 1 ano assim, no verão tranquilo, né? Mas no outono, primavera e inverno é difícil de manhã. Quando eu saí dessa situação de vida, eu entendi por que Deus me colocou nessa situação. Porque mais para frente, quando eu tive recursos bem melhores, né, e maiores financeiros, eu passei por várias casas como diácono, fui levar cestas básicas e Deus me fez observar coisas que normalmente a gente não observa. Às vezes ia no banheiro, por favor, eu queria ir no banheiro, entrar na casa daquele irmãozinho simples. Eu tinha o hábito de olhar para o box, que nem box tinha. Em algumas casas não tinha chuveiro. Saímos de lá, dia seguinte, eu ia no lugar, comprava o chuveiro, levava lá e às vezes até instalava. Hoje eu não ponho nenhum quadro na parede, mas naquela época ainda fazia isso. Então, instalava. Por quê? Porque eu vivi a falta daquilo. Estão entendendo, irmãos? Está entendendo? Então, quando a gente lê, se a gente não entra no contexto da história, azeite, azeite eu vou no supermercado, tem 10 tipos de azeite. Mas enfim,
Então, mas naquela época, aquilo era o pouquinho que eles tinham, era situação de escassez de morte. A farinha que tinha, né? Só o nordestino, quem é nordestino aqui dá valor à farinha. Vocês estão rindo por quê? Cadê os nordestinos? Marlene. Aí, ó. Senão ela fala, misericórdia, faltar farinha, né? Então. Mas, talvez para você, farinha de milho, né? Tem gente que gosta de farinha de milho aqui, um fubazinho. Hã? Oh, show, hein? Muito bom. Então, irmãos, agora entenda bem, nessa situação, pedir isto não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas entenda, aquela mulher, ela sabia quem estava falando. Ela sabia que ele era um homem de Deus, era uma honra receber um profeta na sua casa, porque toda vez que um profeta saía de um lugar e ia para outro, ele não estava passeando, ele estava numa direção de Deus, ele tinha algo a fazer ou uma palavra a entregar. Estão entendendo isso? Então aquela mulher sabia que tinha alguma coisa da parte de Deus ali, mas não tinha claro. Ela estava vivendo um tempo de vou morrer, eu e meu filho. Mas eu quero dizer uma coisa com isso, irmãos. Tem muitos momentos na nossa vida que nós estamos passando uma situação de escassez em alguma área, mas é maravilhoso ver que Deus chega na hora certa. Deus, ele chega na hora certa. Deus não disse que você seria conhecido como um povo que passaria por escassez, um povo que iria padecer necessidades. Ele não disse isso. Ele disse que nós viveríamos neste mundo, passaríamos por aflições, amém, irmãos? É assim ou não é? Passaríamos por aflições, todos nós passamos, vamos passar, vamos continuar passando. Não, pastor, está amarrado esse negócio. Ó, filho, você não quer passar por aflição? Morre. Morre. Não tem jeito. Olha aí as eleições, eu já estou aflito. Mas eu ainda creio no Deus que eu sirvo. Eu acredito que o Brasil ainda possa passar por uma mudança muito grande. E eu não tenho orado pelos políticos, eu tenho orado pelo povo de Deus, porque tem que saber discernir. Né? Mas vamos continuar. Então aí o que aconteceu, irmãos? Essa mulher, ela deu o seu melhor. Cutuca o seu irmão, é o melhor. É o melhor. Ela deu para o profeta, para o representante de Deus. Ela deu o melhor dela. Aquele momento, aquele pouco era o melhor dela. Tá certo? Mas o profeta, ele disse o seguinte, faça isso, não tenha medo. E depois ele disse, né? Faça, por quê? Porque não vai lhe faltar. Mas como não vai me faltar se eu estou dizendo que esse aqui é o último, é o punhadinho que eu tenho. E Deus dizendo, não vai faltar nessa vasilha, e nem o azeite aqui, não vai faltar. E essa mulher fez. Deus cuidou da mulher, seu filho e do profeta, que era o representante dele ali. Durante o período todinho de escassez, ele ficou ali. E todos eles foram alimentados. Amém, irmãos? Todos foram alimentados. Então, de novo, não tenha medo. Não tenha medo, faça. Não tenha medo, não é só ficar, tá bom, estou sem medo. Não tenha medo, tome a atitude que você precisa tomar dentro da direção de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo que se você der mais um passo na direção da palavra de Deus, você vai perder tudo na sua vida. Sabe o que você deve fazer? Pois então que eu perca tudo, mas eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou andar em fidelidade, porque as promessas do Senhor estão sendo lançadas sobre a minha vida todos os dias, e o Senhor não falhará, mesmo que eu tenha que perder tudo. Irmão, se você tiver que perder alguma coisa, para você andar na direção de Deus,
é porque aquilo não era para estar na sua vida. Guarda isso. Deus não entrou como ladrão na sua vida. Deus não vem para saquear a sua vida. Deus não vem para roubar você. Deus entrou na nossa vida para acrescentar coisas que você nem imagina. Você nem imagina a profundidade, a extensão, a largura, a grandeza das coisas de Deus. Eu e você, nós temos vivido em parte o todo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, entenda isso. Ele não é o saqueador da sua vida. O saqueador tem outro nome. E ele é o enganador que fica tentando tirar você da visão certa, de dar os passos certos, de semear o que é certo semear. Estão entendendo, irmãos? Aí tem gente que pega um punhadinho, recebe a semente, né? Recebe a semente na mão, Deus entrega coisas nas suas mãos para você lançar aquilo e aquilo gerar, multiplicar. E aí o que faz? Ele não sabe o que fazer e aí as coisas vão acabando e ele fica olhando. Aí daqui a pouco ele pega aquilo que não era para ele comer, que é para ele semear, ele pega e faz uso disso. Aumentou ou diminuiu o número de sementes? Diminuiu. A colheita vai ser maior ou menor? Menor. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu vou falar o português claro, como diz a turma. A palavra do Senhor fala sobre dízimos e ofertas, não fala? É lei isso, não? É ordenança, irmãos? É? Então quem segue é fiel ao Senhor? Então, o dízimo é para você usar para os seus bens, comprar coisas para você? É seu o dízimo? Não, a 10ª parte não é sua, é de Deus. Não é isso? Então, se você tomar posse disso, você está comendo as sementes. Colheita vai diminuir. Estou errado nisso? Mas olha lá. Salmos 35. Vamos ver o que o rei Davi falou numa época para as pessoas preocupadas com a riqueza daqueles que não são os que andam no caminho do Senhor. Nós temos assim o hábito de fazer assim, o ser humano é assim, dentro da igreja. Então ele entra na igreja e está naquela animação, aquela empolgação, coisa gostosa, você viu o Senhor, coisa boa, reunião de oração e tal. Aí ele entra ele vê no culto, aí vamos dízimos e ofertas, aí ele não está entendendo muito bem o que é isso, dízimos e ofertas. Até a hora que explicam para ele, aí ele, ops. Irmãos, tem se você quer viver a palavra do Senhor, né? A vida cristã não se resume em dízimos e ofertas. A vida cristã se resume em fidelidade, obediência ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Então, o que Ele diz que eu devo fazer, eu vou fazer. Por obrigação? Não. O coração que Deus se agrada não é aquele que fica fazendo tudo por obrigação, mas é aquele que faz por gratidão. E eu creio em tudo que Deus diz, porque só Ele pôde fazer o que Ele fez por mim ali na cruz do Calvário. Como agora, nesta questão que mexe comigo, que me incomoda, por o contexto que eu vivo, eu vou questionar o meu Deus. Será que eu não devo questionar o meu coração, em vez de questionar o Senhor? É ou não é? Então vamos lá. Aí, olha lá. Então a maioria das pessoas que acabam ingressando na igreja, eles ficam assim. Não, peraí. Eu ganho X, se eu for dar o dízimo é X. É um valor considerável. Ou, eu não vou conseguir pagar as minhas contas porque o meu orçamento está apertado. Aí ele nunca entrega o dízimo porque ele está com o orçamento apertado. Compreensível? Compreensível. Ou ele ganha muito bem, então ele vai fazer umas contas aí. Eu ganho, eu ganho 10 mil reais. Ô louco, todo mês eu vou dar 1.000? Não, mas 1.000 eu pago um funcionário, 1.000 eu faço isso, eu faço aquilo outro, né?
Então, com muito ou com pouco, as pessoas têm a tendência de ter essa preocupação com as finanças. É normal isso? Lógico que é. Lógico que é. Porque tudo que nós fazemos nessa vida aqui na Terra envolve questões financeiras, né? Ou quase tudo. Mas veja lá o que Davi diz para as pessoas ficarem preocupadas olhando a vida daqueles que não conhecem a Deus e prosperavam mais do que eles. Olha o que ele fala. Salmo 37, 25, é isso mesmo. Já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Dá para dar uma glória a Deus aí, não? O que é isso? Cuidado de Deus, não é, irmãos? É o cuidado do Senhor. Agora o justo foi justificado pelo sangue, né? Jesus derramado na cruz, o Senhor Jesus nos justificou ali, né? Irmãos, de novo, não tenha medo, o que você tem que fazer? Não tenha medo, faça. Aquela mulher não fez? Alô, igreja? Vamos lá, irmãos. Vamos lá, porque eu sei que eu não estou falando só de dinheiro, não. Você tem o seu tempo. Você sabe que uma coisa que Deus... O que Deus dá de verdade? Lógico, além de salvação, né? O que Deus dá? Deus dá dinheiro? Deus dá dinheiro? Deus chega assim, você abre o teu armário, está cheio de dinheiro lá. É assim? Não. Não, não é? Deus dá o quê mesmo? Deus dá o quê? O tempo. Deus dá o tempo. Aí Ele dá a palavra dele para você aprender a usar o tempo. Saber administrar o tempo. Saber, dentro desse tempo que você tem, como você investir na sua vida. Como crescer. Então, de novo, você quer ver uma situação aqui dessa mulher, num outro contexto, além do dinheiro? Pessoas. Deus disse que você tem que dar a sua vida pelo próximo. Você está entendendo? Não é dar o resto da tua vida para o próximo. Não é quando sobra um diazinho que você dá. Não, está errado. Isso é resto. Aquela mulher deu o melhor dela. Ela foi na direção de Deus. Deus disse que deveria ser feito daquele jeito ela fez. E o que ela fez? Ela colheu. Ela colheu segurança, proteção, abundância. Foi ou não foi? Outros estavam padecendo, outros ficaram aflitos naquela cidade, naquela região toda. Cidade não, região toda. Mas aquela mulher saiu de uma condição de escassez e ficou na proteção de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Que isso? Mas o que está acontecendo? Boa parte do povo cristão hoje anda arrastado em tudo nessa vida. Anda arrastado por quê? Porque tem coisas, irmãos, que não vai acontecer se você não alinhar a tua vida na palavra. E eu estou falando de mim mesmo, irmãos. Estou falando de mim mesmo. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu não mendiguei o pão. Essa palavra se cumpriu na minha vida. Essa palavra se cumpriu. Eu fui cuidado por uma igreja. Houve uma época na minha vida que eu tive que ser cuidado por uma igreja. Eu não deixei de fazer uma viagem com a igreja que eu congregava. Sabe por quê? Porque o povo investia em mim. Eles viajavam para Brasília, eles me levavam. Eles iam para um retiro, todo ano tinha um retiro espiritual, eles me levavam. E eu era orgulhoso ainda nessa época, então, Maurício, você vai? Não. Mas né, o não é por causa do orgulho, né? Porque eu falo assim, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Aí alguns falam, não, eu vou pagar. Não, eu não vou. Orgulhoso. Né? Vai anotando aí os orgulhosos. O irmão quer te abençoar e você fica cheio de história, né? Não, eu não vou. Agora eu sabia que Deus ia falar naquele acampamento. Eu sabia que Deus ia me fortalecer. Eu aprendi que todo lugar que prega a palavra de Deus, eu tenho algo a receber ali. Então eu ficava, meu Deus, como é que eu faço?
Acabava o culto, quando eu chegava em casa, ainda ia bater o joelho no chão, porque eu ia encher, às vezes, a barriga de água para dormir. Aí eu abri a Bíblia, tinha um envelope com dinheiro do acampamento. Aí eu não sabia se comprava o sanduíche ou acampava. Mas eu não fazia isso, irmãos, estou brincando aqui. Eu sabia que aquilo veio de Deus para um fim. E eu falava, não, eu vou encher a barriga de água, mas eu vou no acampamento. Mas no dia seguinte Deus me supria, né? Eu estou falando, irmãos, quando começou a entrar o dinheiro na minha vida, quando começou a entrar, era assim, eu recebia uma oferta, às vezes para comprar um almoço, eu tirava o dízimo. Aquilo significava um prato mais simples e talvez sem um refrigerante. Mas eu tirava o dízimo. Era ridículo o valor. Deus não está olhando o valor. Não pense isso. Deus não está olhando o valor. Deus está olhando o seu coração, o seu desprendimento, a sua liberalidade, a sua alegria de fazer a vontade do Senhor. Eu não sabia, eu estava semeando. Eu não sabia, eu estava semeando. Houve uma época que a gente foi para Brasília, nem sei como é que a gente estava naquela época, mas namorando, né? É que tem umas coisas, irmãos, na minha época eu passei por umas lutas tão brabas que ficou assim uns flashes, algumas coisas tá em off aqui dentro. Então, mas eu lembro que eu recebi alguma coisa de irmãos, olha, para você comprar o Marmitex lá no acampamento, um evento que a gente foi em Brasília. Quando cheguei lá, na época estava sendo lançada a Bíblia na linguagem de hoje, era o lançamento da Bíblia na linguagem de hoje, e eu tinha uma dificuldade naquela Bíblia mais tradicional, aí eu queria comprar a Bíblia na linguagem de hoje, mas eu encontrei uma pessoa que estava passando fome, lá, junto com a gente. E aí eu cheguei e dei um dinheirinho para ele comprar 3 Marmitex, naquele dia, do outro. Fiquei sem a Bíblia. Mas eu bati e falei, sabe o que aconteceu? Acabou o evento, um irmãozinho olhou, mas que tanto você olha essa Bíblia? Eu falei, gostei, é sua, pode levar. Está entendendo? Mas eu sabia lá que Deus ia fazer isso? Não, mas Deus sonda o coração. Não é assim? Deus sonda o coração. Então, irmãos, eu queria que você entendesse isso. Talvez você que está nos visitando hoje, assim, mais uma igreja que fica falando disso. Quem é daqui sabe que é raro eu falar disso. Nós temos que entender isto. Porque tem muita coisa errada por aí. E aí essas coisas erradas a pessoa coloca na mente e fica retendo para a própria vida. Faça o certo. Não fique pensando no errado. Faça o certo. Né? A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer, que nós devemos entregar os dízimos e ofertas. E pronto. Agora o que mais? Você tem que dedicar a sua vida ao próximo. Amém, irmãos? Está escrito ou não está? Tá? Aonde que está? Não, me diz aí qual. Está escrito aonde? Está vendo a falta da segurança? Não sabe nem onde está escrito. Aonde que está escrito? Dá um versículo aí que... amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você investe na sua vida, não? Não? Você investe na sua vida. Então você tem que investir no seu próximo também. É o resto? Não. Está entendendo? Mas aí tem que ter essa atitude. Deus falou. O que eu tenho que fazer? Ter medo? É isso? Não, eu tenho medo. Eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que namorar, eu tenho que orar, porque senão eu vou ficar encalhado, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o que lá. Né? Eu tenho tanta coisa hoje para fazer, que eu não tenho tempo para fazer a vontade de Deus. Mas aí o que acontece? Semeou pouco, colhe pouco. Está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Então vamos mais. Estou terminando.
Eu não vou ler hoje, mas eu gostaria que você lesse depois em casa o capítulo 1 do profeta Malaquias. Lá, veja bem, às vezes nós queremos fazer um negócio com Deus. Quer ver um negócio com Deus? Você deve investir nas pessoas. Eu invisto. Invisto. Eu invisto nas pessoas. Quando sobra um tempinho, eu vou, evangelizo. Quando o pastor chama, vamos fazer um evangelismo de sábado. O pastor faz esse chamado a cada 2 meses. Eu estou lá sempre, eu invisto. A palavra de Deus mostra que o investimento é diário no seu próximo. É diário. Diário. Abra lá, Sermão do Monte, bem-aventuranças. A maioria das bem-aventuranças está direcionada ao próximo. Sentido horizontal não é sentido vertical, sentido horizontal. Amém? Quer ver outra? Irmão, tenho que entregar o dízimo. Você entrega o dízimo? Entrega quando dá. Como é que você faz? É o seguinte, eu pago todas as contas, sobrou dinheiro no final do mês, eu entrego o dízimo. Tá certo? Não é assim que a gente faz? Isso, quem faz assim, é aquela pessoa que assim, dá uma lambidinha nas notas e quando vai pôr no envelope, vai sofrendo. Meu Deus, o senhor sabe o quanto eu sou fiel. Mas ele fica numa agonia. Sabe o que é isso? Lá em Malaquias, capítulo 1, Deus repreende o povo, dizendo, ei, é esse tipo de oferta que eu pedi para você? Os dízimos e ofertas, eles vinham das primícias. Eram os melhores frutos e eram os animais sem defeito, sem mancha. Eram os melhores, que eram entregues ao Senhor. Né? Não era isso? Quem já leu? É isso aí. O que aconteceu? Chegou um tempo que eles continuavam levando as ofertas, os dízimos das coisas ao Senhor. Só que era assim, o bezerro que não dava para negociar porque ele só tinha um olho, estava com a pata quebrada. Aí levava lá de oferta. Está encalhado mesmo? Leva lá. Porque eu estou fazendo a minha parte. Estão entendendo? Era assim que eles estavam fazendo. E aí Deus fala assim, vem cá. Se você tem uma apresentação a um senador, é esse tipo de coisa que você levaria para ele? Por que você traz esse tipo de coisa para mim? É essa palavra lá em Malaquias. Então, irmãos, eu estou mostrando para você que existem princípios espirituais dentro daquilo que Deus orienta nós fazermos, no meio de qualquer circunstância, difícil ou fácil, Deus dizendo, vá nessa direção, se você for, existe uma promessa de Deus para aqueles que andam em fidelidade a Ele. Existem promessas de Deus para aqueles que andam na vontade do Senhor, em obediência. Está certo ou não? Aqueles que me obedecerem comerão os melhores frutos dessa terra, está lá, né? Isaías capítulo 1, não é isso? Mas o que acontece? Boa parte das pessoas ainda estão apegadas, são muito egocêntricas. Estou falando nós cristãos, porque eu não estou falando só de dinheiro, estou falando do seu tempo. Quanto que você dedica da sua vida, deixar a tranquilidade da sua casa para você investir na ministração de uma palavra de salvação na vida de uma família? Né? Poxa, eu trabalho, estou cansado. Deus vai entender. Não, Deus entende que você está cansado e que você trabalha, mas Ele também entende que você tem que fazer isso. Ah, mas eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu vou ficar estafado. Isso é falta de fé.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Eu nunca experimentei isso. Se lance na vontade do Senhor e você vai viver. Você vai ter que entrar na situação, você vai ter que entrar na circunstância para que você possa esperar do Senhor a parte que cabe a Ele. Amém, irmãos? Então, quantas pessoas eu já vi que clamaram a Deus com choro: Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Algumas dessas, chorei junto com elas. Muda, Senhor. Só o Senhor para mudar. E Deus mudou. Essas pessoas foram tão abençoadas, se tornaram tão prósperas, que elas faltam nos cultos, não têm tempo para as reuniões de oração, e de vez em quando estão nos cultos de domingo, porque elas têm tanto dinheiro que elas podem viajar para qualquer lugar desse mundo, e elas não têm tempo para ficar no país para adorar o Senhor. Estão entendendo isso, irmãos? Lembra que eu preguei para vocês, olha, nós somos um povo abençoado, amém? Então, nós temos que saber a hora de parar. A hora da prosperidade, não ir além, para não atrapalhar a minha devoção ao Senhor. Porque eu não vivo nesta terra para acumular tesouros daqui, mas o que eu devo acumular, segundo a palavra de Deus, é tesouros celestiais. Mas a minha vida nessa terra tem que ser de tal forma que quem olhar para mim tem que dizer: ali vai um homem abençoado pelo Senhor. Amém? Aí eu tenho que andar. Tá certo? Faz sentido? É difícil acreditar que eu não devo trabalhar em determinados dias da semana para que eu possa servir o Senhor. É difícil. É difícil, mas está escrito. Está lá. Está ou não está? Está ou não está, irmãos? Ah, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra do Senhor e o nosso Deus não sofre variação. Glória a Deus por isso. E por isso eu posso confiar. Agora, assim, oh Deus, e aquela promessa? Ah, eu já mudei, não está valendo mais. Deus não faz isso. Glória a Deus. Portanto, está escrito, eu posso me alicerçar ali, andar naquela direção, porque vai se cumprir. Amém? Me diz aí, qual faculdade que dá um curso de graça para alguém? Tem aí? Pois é, eu vivi isso, né? Não vivi? Hã? 40 mil reais hoje. Qual faculdade que dá 40 mil reais para alguém? Hã? Mas, ouça, eu semeei, fui semeando, fui semeando, fui semeando, fui semeando. 4 anos semeando, 4 anos semeando. Achava que ia passar necessidade, mas a fidelidade era mais forte. Vamos lá. E Deus provava, você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. Pastora Cris, na época minha namorada, a mãe dela, na época assim, ia ser sogra ainda, né? Eram usadas por Deus para me suprir à noite na parte de alimentação, né? Minha sogra mandava comida para as meninas, já reforçava quase o dobro, né? Eu chegava igual um trator para comer. E era engraçado, porque chegava lá, jantava, cansado, com fome, que trabalhava, depois estudava, com fome. Aí que eu comia, aquela televisãozinha ligada lá, só começava a ouvir longe. Mas Deus me supriu. Usada por Deus, né? Chegou num tempo, 4 anos, irmãos, semeando todo trocadinho, qualquer oferta que eu ganhava. E detalhe, hein? Ainda tem aqueles irmãos meio atravessados, né?
que fala assim, ué, mas você vai dar dízimo do quê? É dízimo das ofertas que deram para mim, para eu comer. Não, mas isso é oferta para você comer, não é para você dizimar. Você deu para mim? Dei, então eu faço o que eu quero. Ué, né? Um irmão ficou bicudo comigo. Ele era rico, ganhava uma grana, tinha um dinheirão. Aí ele ficou bravo comigo, então eu não vou te dar mais. Mas acho que o Espírito de Deus deu uma pegada nele, né? Eu não vou te dar mais. Não, é verdade, é seu. Eu dei para você. Você faz o que você quiser, mas eu não estou gostando de você fazer assim. Tá bom. 4 anos assim, irmãos. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Deus não avisou, olha, faça isso que eu vou te abençoar na faculdade. Ele não me disse nada. Eu não estava negociando com Deus, eu estava sendo fiel ao Senhor. Amém? Mas aí chegou o dia que eu devia quase 40 mil para a universidade e eu não podia pegar o meu diploma. E aí o que aconteceu? Entrou a parte de Deus. Aí o reitor da faculdade me chama e fala, olha, a faculdade perdoa a sua dívida, está aqui o seu diploma, seja um instrumento aí na sociedade e tal. Não existe isso, irmãos. Foi o único caso da universidade e até hoje eu não ouvi falar que houve um outro. Porque ele disse que seria o primeiro e o último caso. Deus agiu. Agiu no impossível, irmãos. Estão entendendo isso? E não foi fidelidade em dinheiro só, irmãos. Foi tudo. Nós evangelizávamos sempre. Quando tinha folga na faculdade, eu não ia ficar à toa. Eu ia evangelizar. Então, entenda, irmãos. Deus coloca coisas nas tuas mãos. São sementes para você semear. São ótimas sementes. Você vai ser beneficiado juntamente com outras pessoas, conforme essa palavra. A mulher agiu, não só ela foi beneficiada, ela sustentou o profeta, um homem de Deus. Ela foi abençoada porque aquele homem teve que ficar na casa dela. Você já imaginou a presença de um homem de Deus, que naquela época significava a presença de Deus ali? Ela tinha aquilo constantemente, num lar humilde, sem provisão, sem recursos, sem beleza provavelmente, não tinha nada, mas tinha tudo. A mulher tinha um profeta morando com ela, uma pessoa para orientá-la nas coisas de Deus. Durante todo o período de escassez, aquela mulher foi totalmente protegida. Ela não tinha marido. Entrou um profeta que representava o cuidador. Porque se você vai em Isaías 54, ele diz assim, você é viúva, eu serei o seu marido. Estão entendendo? Cuidado, proteção, segurança, amparo. Por quê? Porque ouviu e fez. Ouviu e fez. Não importa se pregam esquisito aí fora sobre isso. Não importa se exageram nisso. O que importa é você ler a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, andar nela. Deus vai cumprir a sua palavra, irmãos. Ele cumpre. Então não pense, não tenha medo de andar na direção de Deus. Porque Deus está te levando para a manifestação plena da nova vida que Ele prometeu. Mas se você não andar, você vai ficar vislumbrando ela de longe. Você vai ficar vendo acontecer na vida dos teus irmãos ao seu redor. E aí daqui a pouco você fica, mas Deus e eu? Deus e eu? E aí Deus, então chega mais perto, anda comigo. Você não está andando comigo, anda comigo e eu vou cumprir o que eu prometi. Amém, irmãos? Então, pare um pouquinho, dá uma analisada na conduta, na sua conduta durante o dia. O que você está fazendo com aquilo de precioso que Deus tem te dado? Os recursos, os talentos que Deus tem te dado. O que você tem feito com esses talentos a favor do reino, a favor das pessoas não alcançadas, a favor das pessoas que são seus irmãos, que estão aí do teu lado, que estão precisando da tua ajuda, às vezes. Se você não fizer assim, sabe o que vai acontecer? Carnalidade. Carnalidade. Irmão,
o irmão não veio hoje para a reunião. Ah, está jogando bola. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Olha a roupa de Beltrano. Olha não sei o quê. E aí começa. Carnalidade. Ah, fulano não vem aqui porque não gosta disso, não gosta daquilo. A gente começa a deduzir coisas, começa cheio de achômetros, né? E geralmente são críticas. Por quê? Se você não cresce espiritualmente, a sua carne está dominando. Então o que eu tenho que fazer? Colocar a minha carne debaixo da direção do Espírito de Deus. De que forma? Obediência ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Amém? Vamos orar? Não tenha medo, faça. Feche um pouquinho seus olhos. Coisa semelhante a essa aconteceu também com o profeta Eliseu e em muitas outras situações. Irmão, a sua vida é para ser uma vida marcada com sobrenatural. O sobrenatural de Deus não é para ficar oculto na sua vida. Do contrário, você não se tornará testemunha de Deus. Palavras todos ouvem, mas quando as pessoas ouvem as palavras que você tem a dizer e olham para a sua vida e vê que aquilo que você diz se manifesta na sua vida, você é uma testemunha do Senhor. Deixa Deus mudar a sua vida. Mesmo que você que está dentro da igreja, você que já serve a Deus, deixa Deus mudar. Deixa Deus melhorar. Não existe nada mais gostoso do que ser amparado pelo Senhor. Mesmo você que se sente capaz, forte, dinâmico. Todos nós temos dúvidas em vários momentos da vida e temos que decidir. Como é bom entregar a nossa vida ao Senhor e começar a vivenciar a direção de Deus. Não tem palavras para isso. É maravilhoso. Fala para Deus assim, ó. Fala para Deus, se você reconhece que você não tem feito o melhor para o Senhor, que você não tem dado o seu melhor para Deus, fala com Ele, peça perdão ao Senhor, porque o Senhor só dá o melhor dele para você e para mim. Primeiro, confessa isso ao Senhor e toma uma posição. Toma uma posição, como ele pediu para essa mulher tomar uma posição. Né? Ele disse, não tenha medo, faça. Vai e faça. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te adoro nesta noite, porque, Senhor, eu sei que não só eu, mas nós temos muitas outras pessoas neste lugar, e em várias igrejas sobre a face da terra, pessoas que podem testemunhar de que esta palavra é verdade, Senhor. Meu Deus, como é verdadeiro, Senhor, aquele que anda em confiança no Senhor, ele começa a andar no sobrenatural do Senhor. Como Pedro, Senhor, que andou sobre as águas, o chamado do Senhor é justamente para nós começarmos a viver coisas nesta dimensão, situações que dizem não, quando o Senhor diz sim, nós temos que ouvir o Senhor e não a situação, Pai. Oh, meu Deus, e aí as coisas vão acontecendo, coisas maravilhosas, coisas que o Senhor prometeu, promessas que estão na Tua palavra, vindo à existência sobre a nossa vida, e as pessoas observando e vendo a ação do Senhor, vendo as maravilhas do Senhor operando em nós, e Senhor, tudo isso servindo de testemunhas vivas sobre a terra. Aleluia! Mas as pessoas primeiramente beneficiadas somos nós. Porque, Senhor, a paz vai enchendo o nosso coração, a segurança vai aumentando a cada dia. Sim, meu Deus, nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. As mudanças vêm, Senhor, os pensamentos passam a ser diferentes. Tantas coisas vão mudando, Senhor. E aí nós podemos declarar que em nada o Senhor tem falhado. Em nada. Aleluia! Aleluia! Mas Deus nos faz, Senhor,
nos faz semelhantes a Ti, Senhor. Nós não queremos andar falhando dia após dia, mas nós queremos, Deus, a cada dia, Senhor, melhorando, sendo aperfeiçoados, Senhor, no amor do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que, Senhor, o chamado deste mundo não seja nada diante do chamado do Senhor. Que as atrações deste mundo se tornem insignificantes diante daquilo que o Senhor revela, que está reservado para aqueles que andam nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão com um propósito, Senhor, de andar nos teus caminhos. Porque sei que só aí, Senhor, as pessoas podem colher realmente grande colheita do Senhor, conforme a tua palavra diz, Deus. No tempo de escassez, ou no tempo de abundância, que não haja mais aflição no nosso coração, mas que haja sempre alegria, por saber que independente de abundância ou escassez, a nossa vida está nas tuas mãos. E nós somos, portanto, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, eu quero declarar nesta noite que nós vamos semear a semente do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não são aquilo que nós devemos compartilhar, não é para nós consumirmos, Senhor. Meu Deus, não é nosso, é para compartilhar. E que Senhor, essas sementes venham gerar, Senhor, abundância. Abundância para a glória do Senhor, abundância para a provisão da tua igreja, abundância, Senhor, para gerar salvação e salvação, Senhor, a que os não alcançados possam entender que estar na casa do Senhor, na igreja, no corpo de Cristo, é a hospedaria do Senhor, é o lugar de cuidado, é o lugar das feridas serem saradas, é o lugar aonde somos fortalecidos e que as pessoas venham, e a obra do Senhor cresça, floresça, e a noiva do Senhor seja conhecida como a noiva adornada, preparada para a volta do Senhor. Que assim seja, Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, amém, irmãos, glória a Deus.